Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo de número 9. Mateus capítulo 6, versículo 9. Amém? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Repetindo o versículo de número 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém? Podemos assentar. Jesus ensinando os discípulos a orar. Ele, nessa oração, ensina muitas coisas. Em uma delas, ele ensina os seus discípulos a pedir ao Senhor o pão nosso de cada dia. Não o pão de amanhã, nem o pão do ano que vem, nem um pão daqui 10 anos, mas o pão nosso de hoje. Hoje nós temos visto os filhos de Deus se comportando como se não confiassem em Deus, como se não conhecessem a Deus. Tomados de ansiedades, tomados de preocupações, tomados de carga, de fardo, de peso, de jugo. Jugo esse que tem tirado deles a alegria, a paz, tem tirado dos filhos de Deus o descanso. E tem impedido que os filhos de Deus tenham fé. Os filhos de Deus se ocupam demais, se envolvem demais, causando uma destruição muito agressiva à alma. Trazendo envelhecimento precoce, trazendo enfermidades, trazendo todo tipo de situações. Porque muitas vezes nós não temos olhos para o pão nosso de cada dia. Os nossos olhos estão na sobremesa do amanhã, no banquete do ano que vem. E muitas vezes, não são poucas as vezes, que o pão nosso de cada dia tem sido desprezado. Quantas vezes nós nos vemos desvalorizando aquilo que nós temos hoje, desvalorizando aquilo que nós temos agora, e inquietos, desesperados por aquilo que será que vamos ter amanhã? Será que o amanhã, o que será que o amanhã vai trazer? Pode ser que o amanhã venha com dificuldades, pode ser que o amanhã venha com necessidades, mas antes que o amanhã chegue até você, o Senhor já terá chegado em sua vida. Ele já fez isso, Ele faz isso e Ele continuará fazendo. É aquilo que eu sempre digo a você, aquela receita. Se fosse para você perder e ser destruído, você teria sido destruído quando você estava nas mãos do diabo, nas mãos de Satanás. E o pão nosso tem sido desprezado, negligenciado. Nós não temos olhado aquilo que Deus tem nos dado, temos desprezado aquilo que Deus tem nos dado. Às vezes nós temos olhado verdadeiras bênçãos que Deus tem nos dado. Isso em forma de pessoas, isso em forma de recursos, isso em forma de cotidiano, de coisas diárias. E somos tomados pela ansiedade, dizendo o que vai ser amanhã, o que vai acontecer amanhã. Eu quero falar de alguém que teve fé o suficiente para enxergar e alimentar-se do pão nosso de cada dia. Quero falar de José. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. José foi um moço sustentado pelo pão de cada dia. E ele tinha esse pão nosso de cada dia. A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 37. Que Deus dá a José. José começa alimentado. O pão nosso de José era sonhos e amor. Sonhos e amor. O
que você tem feito com o amor que Deus tem te dado, com os sonhos que Deus tem implantado no seu coração? Sonhos que Deus tem para você. José recebe da parte de Deus sonhos e amor. Ele é muito amado pelo pai. O pai confecciona com as próprias mãos uma túnica para ele. E ele recebe da parte de Deus sonhos. Sonhos de excelência, sonhos de grandeza. E a palavra do Senhor diz assim, Gênesis 37, versículo de número 3. Israel, ou seja, Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Versículo de número 5. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Versículo 9. Teve José outro sonho e o contou aos seus irmãos. Ele teve 2 sonhos. A lua, o sol, as estrelas e os feixes se prostrando diante dele. Ou seja, o plano que Deus tinha para ele de exaltação. Deus implantou o pão nosso no coração de José aos 17 anos. Amor e sonho. Um tempo propício para receber promessas. Um coração limpo. Você sabe que não é todo coração, toda alma que é propícia para receber promessas? Você sabia disso? Corações amargurados, corações ressentidos, corações ansiosos, corações preocupados, não é um terreno propício para receber promessas. As promessas de Deus, elas caem bem em corações limpos. Em corações que quando recebem a promessa, ela se une, ela enraiza, ela abraça a alegria, ela se funde a fé, ela se torna uma só com a esperança. Corações que são dominados pela ansiedade e pela preocupação, corações que são dominados pela tristeza, pela angústia, não conseguem sonhar, não conseguem receber promessas, porque eles estão tão ocupados com a miséria particular, que eles não conseguem alcançar a soberana excelência da vontade de Deus, dos planos de Deus, porque eles estão totalmente vencidos por aquilo que estão sentindo, pela realidade patética daquele momento. A Bíblia diz que José recebe da parte de Deus sonhos. Olha o pão dele chegando. O pão dele chegando. Diga, o pão nosso é sonho e amor. O Senhor implanta sonho no seu coração, se ele estiver puro, se ele estiver limpo, e tem implantado e semeado muito amor no seu coração, porque Deus ama você. Só que muitas vezes o amor de Deus não tem sido suficiente para alguns. Não. Eles querem resultados imediatos. Eles querem coisas que não são a hora, não é a hora. Eles querem isso, aquilo e aquilo outro. Solo Deus basta. Só Deus basta. Só o amor de Deus basta. Só os sonhos de Deus basta. Solo Deus basta. Só Deus basta. Só Ele é suficiente. E ele foi suficiente para José, para alimentá-lo e sustentá-lo, quando invejado pelos irmãos, lançado na cova, levado escravo, injuriado. O pão sustentou. O Senhor te dá pão, Ele te sustenta com amor, com promessas, com sonho, para que quando você for tentado a duvidar, tentado a ser incrédulo, tentado a desistir, você diga, não, eu tenho um sonho, não, eu tenho uma promessa de Deus, Deus me ama, não é possível que eu serei rendido a essa situação. Quantas situações conseguem predominar sobre você? Quantas situações conseguem vencer? Vencer a sua alegria, vencer a sua paz, vencer o seu ânimo, vencer as suas convicções. Você se derrete como cera diante das aflições. E onde está o seu pão de cada dia? Onde estão os sonhos dos quais Deus te deu? Onde está o amor do qual Deus tem investido na sua vida, te provando diariamente que Ele te ama e que você é especial para Ele? Fazendo com que você seja alimentado, para não duvidar, para não ter incertezas, para não pestanejar, para não tosquenejar diante das adversidades, tirando os olhos da sua fé. Deus te ama, esse é o seu pão de cada dia.
A vida te oferecerá mesas. Os demônios te oferecerão manjares de desgosto, de destruição, de desatino, de descaso. E aí você sentirá que seu trabalho foi em vão, que seu esforço foi em vão. E você terá lampejos de 10 anos perdidos. Eu perdi 10 anos da minha vida, eu perdi 7, eu perdi 30, eu perdi. Não, você não perdeu, você foi sustentado para qual? O seu pão de cada dia, que Ele investe em você diariamente, para que você não titubeie, para que você continue. José enfrenta a inveja dos irmãos, e ele enfrenta os adversários do sustento. Foi assim que eu coloquei. E a Bíblia diz assim, no versículo 37, capítulo 37, versículo 18, os adversários do sustento, que prova se você realmente está sustentado. José é enviado a ver como estavam os irmãos, e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Versículo 19 do capítulo 37. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas. Diremos que uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Um plano para destruí-lo. Só que o Deus que dá o pão de cada dia era o Deus da vida de José, como é o Deus da minha vida e da sua vida. Ele dá o pão nosso para o José, colocando Rúben para intervir, dizendo: não vamos matar nosso irmão, de maneira alguma. Vamos lançá-lo numa cova. Vamos lançá-lo numa cova. Rúben diz assim: não vamos tirar a vida não. Não derramei sangue, lançai nesta cova. Olha lá o pão nosso. Não vamos matá-lo, vamos lançar numa cova. Aí quando você muitas vezes está diante de uma cova ou dentro dela, às vezes você reclama, sem saber que você foi posto ali para a sua proteção. Sabe como é que Deus livrou José da morte? Mostrando a Rúben uma cova. E dando a Rúben a ideia de lançar José numa cova. Será que você tem enxergado o seu pão de cada dia? Ou será que você gostaria de um banquete? Jesus não disse: ore ao Senhor pedindo os manjares de cada dia, as sobremesas de cada dia. Mas o pão nosso de cada dia, que nos sustenta, que é suficiente para nos tirarmos de embaraços e de situações das quais nós seríamos destruídos. José estava entre a morte e a cova naquele momento era o pão de José. E é isso que você e eu, nós precisamos entender. É isso que nós precisamos compreender, que muitas vezes você não está no ápice das suas promessas, você ainda não concluiu os seus sonhos, mas entre você e sua promessa haverá várias porções do seu pão de cada dia. E muitas vezes essa medida de pão, ela aparece como uma cova para te proteger, como uma situação que não era o que você gostaria, não era o que você esperava, mas é o meio do Senhor te proteger. Se os irmãos tinham inveja, Deus tinha uma cova. E então chega Judá. E Judá chega e diz assim, e adivinha? Adivinha não, você já sabe, né? A cova não tinha água. Não teve perigo de morrer afogado. O pão nosso é assim. É completo. Claro que pode ser não aquele pão recheado com leite condensado que você gostaria, ou aquela torta recheada com o seu recheio preferido. Não. É o pão nosso de cada dia. É a porção de cada dia para você ser livre, para você ser protegido, para você estar abençoado, guardado. É o pão nosso de cada dia, que muitas vezes nós temos desprezado, que muitas vezes nós temos murmurado, que muitas vezes nós temos reclamado. A palavra do Senhor diz assim, no versículo 24 do capítulo 37,
lançaram e a cova estava vazia. Não havia água nela. Que bênção. Que bênção. Rúben salva o menino, dando o conselho. Chega, Judá. Ele diz: que proveito há, versículo 26, que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vamos vendê-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque os irmãos ainda queriam matá-lo. Porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram a Judá. Agora ele recebe o passaporte para o sonho. Você muitas vezes quer que o seu passaporte para o seu sonho seja um avião de primeira e que você viaje na primeira classe. Às vezes o passaporte para os seus sonhos é uma caravana de ismaelita. Você acha que ele foi levado num cavalo branco? Você acha que ele foi levado com pompas, com recursos? Ele foi levado como escravo, mas era o passaporte para o sonho. Às vezes você não está no seu passaporte para o sonho, porque você não consegue entender o seu pão de cada dia. Aquele era o pão de José, era o sustento, era o passaporte dele para a realização dos sonhos. Os sonhos não realizariam se ele não chegasse no Egito. Ele tinha que chegar no Egito. E Deus usou a inveja dos irmãos, o plano dos irmãos, para levá-lo ao Egito. É o que você tem que entender. Você sabe o que Deus tem para você. Apenas obedeça, apenas se curve, apenas se prostre. Não perca tempo em murmurar, não perca tempo em reclamar. Quantas vezes crentes recebem o seu passaporte para os sonhos em caravanas de ismaelitas, numa situação inconfortável, mas eles reclamam: porque está desconfortável, é porque não está ruim, não foi isso que eu planejei. Você não foi chamado para planejar, você foi chamado para obedecer, para receber da parte de Deus aquilo que Ele tem. Ou você já chegou no final? Não, você não chegou no final. Você ainda está no processo, você ainda está no período de viagem. As coisas ainda não podem ser do jeito que você quer, porque do jeito que você quer é só lá no final. É isso que você tem que entender. Aí você reclama, aí você murmura, aí você desiste, aí você retrocede, aí você não quer, aí você está difícil demais, está cansado demais, está com um problema demais. A palavra do Senhor diz assim, que ele chega no Egito e ele é vendido. Capítulo 38, 39. Ele é vendido a Potifar e ali ele chega. E ele recebe o pão de cada dia. Qual é o pão de cada dia na casa de Potifar? Bênção. Tudo que ele põe a mão prospera. Esse era o pão dele. Tudo. Para que ele pudesse ficar evidenciado. O Senhor o sustenta com o sobrenatural. O Senhor o abençoou com o sobrenatural. Era o pão. Mas o que eu queria, Deus, era chegar... O Senhor não tem sonho para mim? Eu queria chegar no Egito e o Senhor falar para Faraó: me põe José aí no trono, porque é ele que vai ficar. Eu queria isso aí, Senhor. O Senhor não tem sonho para mim? O Senhor não tem promessa para mim? O Senhor não fala com todo mundo? Então fala para Faraó que o lugar dele não é ali, que é o meu lugar ali. Não é isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor planeja. Então que o Senhor faça isso. Você não pode se esquecer que nós vivemos num mundo e que existem regras que precisam ser estabelecidas e planejadas neste mundo. E que para que você chegue aonde você tem que chegar, você precisa fazer o que Deus quer que você faça. Você precisa passar por alguns episódios na sua vida. Ele chega na casa de Potifar e ele começa a prosperar. E tudo que Potifar coloca na mão dele, ele prospera. Olha o pão de cada dia, capítulo 39, versículo de número 2. E o Senhor estava com José. O pão estava ou não estava? Estava. Olhe para o seu irmão e diga assim: o seu pão está com você todos os dias. Até na tristeza, até na angústia, até na dificuldade. Até como escravo. Imagina um menino criado com mimos, um menino criado com tudo, com toda a regalia. Até.
até como escravo. Com saudade do pai, chorando de saudade do irmão, chorando às noites, porque ele era um rapaz quebrantado, ele chorava de saudade do pai, chorava de saudade. Você vê isso no testemunho que ele dá ao copeiro. Ele diz, foi injusto, me roubaram. Ele não conta que os irmãos o venderam, ele diz, me roubaram. No coração de José só havia lugar para sentimentos limpos, como saudades, mas não para mágoa. Por isso que houve lugar para os planos de Deus. Enquanto você fica perdendo tempo em ficar magoado, em ficar triste, em ficar ressentido, em ficar abalado, fique do jeito que Deus quer que você fique, pronto para receber os sonhos dele, valorizando o pão de cada dia. Eu ainda estou, não, na consumação dos meus sonhos, mas eu tenho recebido o pão de cada dia. O lenço para as minhas lágrimas é o seu pão de cada dia. Você nunca chora sozinho, nunca. Você nunca chora sozinho. Você nunca ora sozinho. Você nunca clama sozinho. Você nunca espera sozinho. O seu pão está ali todos os dias. O Senhor estava com José, como está com cada um de nós. E a palavra do Senhor diz assim: e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. E vendo o Senhor que ele prosperava, pôs tudo nas suas mãos. O seu senhor não sabia de mais nada. Agora vinha o teste para ver se ele era sustentado mesmo. Porque o Senhor testa para ver se você tem comido o pão de cada dia. O Senhor permite que você passe por algumas situações para ver se você tem comido o pão de cada dia. Porque o Senhor quer ver o fruto. Como diz Isaías 53. E quando você alimenta uma criança, o que você espera? Que ela cresça, que ela fique forte, que ela se torne alguém adulto e maduro, não é verdade? Deus sustenta você, o pão de cada dia. O que Ele espera de você é que nas tentações você consiga vencê-las. Na provação você consiga passar por elas. Quem se engraça com José, senão a sua patroa? E José era próspero, um moço abençoado, mandava, fazia. Só que ele tinha uma mente saudável, um coração saudável. Ele não se perdia naquilo que recebia. Ele sabia que Deus tinha um plano para ele. Você olha hoje quantos jovens abduzidos se perdendo, só porque tirou carta, fica maluco, só porque tem beleza, só porque fica meio doidão. José não. José sabia que ele estava ali para um propósito. Ele sabia que Deus tinha algo muito maior que a casa de Potifar para ele. Diga, Deus tem algo maior para mim. Deus tem algo maior para você. E Ele está te sustentando com o seu pão de cada dia, até que você chegue à mesa dEle. O pão de cada dia tem sido trazido todos os dias para você, te sustentado. E vai chegar uma hora, não sei se já chegou a sua, que você será provado. Lembra como você caía antes nas cirandas? Lembra quando você abaixava o seu nível? Uma pessoa discutia, você discutia junto. Uma pessoa abaixava o nível, você abaixava junto. O Senhor tem te sustentado. Ele tem te dado o pão de cada dia, para você ser diferente, para você ser nobre, para você ser excelente, para você ser diferente. É inadmissível que aqueles que são sustentados pelo pão que vem do céu se comporte de uma maneira medíocre, de uma maneira miserável, como aqueles que não são sustentados. O Senhor tem te sustentado para que quando você for provado ou tentado, você sobressaia e você tenha uma atitude totalmente excelente. Quando for humilhado, abaixe a cabeça. Quando for ofendido, perdoe instantaneamente, porque Ele tem sustentado você para isso. Ele tem abençoado você para isso. Ele tem te dado o pão de cada dia, para que Ele possa olhar para você e ver o fruto do trabalho dEle e alegrar-se. Ela se engraça com ele,
E ele dá essa resposta para ela. Oh, glória a Deus. Versículo 8 do capítulo 39. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus, que me dá o pão nosso de cada dia? Como? Eu sou sustentado por Ele. O que você esperaria de mim? Que eu, supostamente, me sentisse superior e no direito de possuir você? Lembra de Davi no trono? Ele sugeriu a si mesmo que ele podia sim tomar a mulher de Urias. José não. José disse: como é que eu faria isso com Deus? Eu sou sustentado para não pecar, sustentado para não errar, eu sou sustentado para acertar. Deus tem nos dado o pão nosso para que nós acertemos, para que nós melhoremos, para que nós tenhamos atitudes que glorifiquem o nome do Senhor e que faça com que haja em nós o selo do cumprimento da promessa, que é a fidelidade. Você vai ser como todo mundo? Você vai ser como aquela pessoa que recusa o pão? Como Israel, quando receberam o maná, diz: pão dos anjos. Daqui a pouco, nós temos nojo desse pão, não queremos mais este pão. Será que você tem sido assim? Será que você tem se comportado como aquelas pessoas que têm tido nojo do pão de cada dia? Porque existem crentes que não comem do pão de cada dia. São fracos nas tentações, débeis nas provações, são amalucados nas bênçãos, se perdem quando são abençoados. Mas quem come o pão de cada dia, na tentação ele é fiel, porque ele sabe quem o alimenta. Na provação ele é forte e sábio, porque ele conhece de onde vem o seu sustento. E ele não se comporta como os infantis raquíticos, que não têm se alimentado do pão nosso de cada dia. Quem não se alimenta do pão nosso é raquítico. Tem deficiência em todas as partes. É lunático. E a palavra do Senhor diz que José era sustentado. Pergunta para o seu irmão: você é sustentado? Espere a resposta. Se ele for corajoso, ele vai dizer-te a verdade. Bom, com respeito a essa fidelidade, a mulher inventa um problema. E olha o pão nosso de cada dia. Vamos ver se você enxerga o pão nosso aqui. 39, 20. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Cadê o pão aqui de cada dia? O marido dela, se acreditasse 10%, teria mandado matar José. Não mandou matar. Tinha várias prisões do Egito. Que prisão ele foi parar? Olha o pão nosso aí, meu irmão. Pão nosso sendo preso num cárcere. Vou te contar um segredo. Era a prisão que os servos do rei visitavam. Olha o pão nosso aí. Olha o plano aí. Só um plano. O diabo fala: olha o que está acontecendo com você. Isso é uma questão de trâmite do meu Deus. Uma questão de plano. É só um plano. É plano dele. É projeto dele. Ele está projetando. Ele está esquematizando. E olha o pão nosso de José. Onde ele vai parar? De repente, ali ele começa a prosperar. E o chefe o coloca. Diz assim: você vai ser meu servo aqui e eu não vou tomar conta de nada. Você vai tomar conta de tudo. Quem é que cai lá? O copeiro e o padeiro. Aí uns dias, eles estavam muito tristes. José chega para eles assim: eu estou vendo que hoje vocês acordaram meio tristes. O que está acontecendo? Aí o copeiro diz assim:
Eu tive um sonho assim, com uma vinha, com três rebentos e tal, 3 cachos e tal. Olha, é o seguinte, em 3 dias Faraó vai restituir o seu cargo. O padeiro animou, falou assim, espera um pouquinho, se tem para ele, tem bênção para mim também. Eu sonhei que cestos tal, e vinham pássaros e comiam tal. Ó, em 3 dias também você vai perder sua cabeça. Aí, tá. Acabou, José faz um pedido ao copeiro. Ele diz assim no capítulo 40, versículo 14. Lembra-te de mim quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão. E que faças menção de mim a Faraó. E faze-me sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus. Tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Diz, olha aí uma pessoa sustentada. Fala, olha aí uma pessoa sustentada. Hã? O que você vê nele? Alguém que come o pão nosso. Hã? Alguém que se alimenta do pão nosso. Por quê? Hã? Porque ele não queria continuar naquela situação. Ele era grato a Deus por tudo, porque ele era grande ali. Ele era grato ao Senhor por todo o livramento de morte, só que ele queria o sonho realizado. Aí você olha para os crentes, adequando-se nos interins, adequando-se na situação. Você precisa, como uma pessoa sustentada, não só resistir nas tentações e provações, mas você precisa querer sair da situação em que você se encontra e não se enterrar nela. Você precisa ter planos para dizer, Senhor, isso aqui não foi o que o Senhor sonhou para mim. Eu não vou me adequar. Eu não vou entrar numa situação de letargia e vou continuar nessa situação. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Diga amém. A palavra do Senhor diz assim que o copeiro esqueceu dele. Mas Deus não. Um dia Faraó teve um sonho. E perturbou-se com as vacas, que você sabe, magras, e espigas magras, que engolem as gordas. E ninguém conseguiu resolver o problema dele. O copeiro ouviu e disse assim, olha, Faraó, nos dias da minha angústia, que o Senhor me repreendeu, eu conheci um hebreu lá no cativeiro, lá na prisão. E ele mostrou tudo o que ia acontecer e contou. E Faraó mandou chamá-lo. José se barbeia, põe a roupa bonita. Chegou a minha hora. Chegou a minha hora. E o sustentado diz algo que termina de abrir a porta para ele. Quem sabe a sua porta está assim para abrir. Ela está aberta excitando. Vai depender disso aqui. Desse sustento. Primeiro sustento, resista às tentações, seja fiel. Segundo sustento, não aceite a imprecação, as maldições de Satanás. Não aceite, não se subjuga, não adeque às situações. Terceira manifestação, que você come o pão nosso. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Isso termina de abrir a porta. Faraó olha para ele e diz, eu fiquei sabendo que você interpreta sonhos. Ele responde assim, versículo de número 16 do capítulo 41. Isto não está em mim, não é meu. O que ele continua dizendo? Eu não sou o bom, eu não sou o melhor, eu não sou quem faço, não vem de mim, não vem de mim, vem dele. Jesus diz, o homem, vocês podem receber de mim, de mim, João capítulo 15, ele relata, de mim, eu sou a videira verdadeira, e é de mim que vocês recebem. E João relata, o homem não pode receber nada, se dele não for dado, e sem ele,
Eu não posso fazer nada, você não pode fazer nada, porque Ele mesmo disse, sem Ele, sem mim, sem o pão nosso, não há sustento, não há sonho, não há planos, não há prosperidade, não há conclusão. Sem o Pai nosso não há nada. José dá a resposta a Faraó: isso não vem de mim, não está em mim. Isso pode ser na boca de muitos um belo discurso, uma bela utopia. Só que para José não, José era verdadeiro. Quantas pessoas dizem, é Deus, é Deus. Mentira, dentro deles existe uma soberba, uma arrogância, uma prepotência. E quando são provados, são reprovados. Mas José era verdadeiro, ele sabia que era de Deus. Não era apenas uma filosofia de vida. Não, era o pão nosso. Eu quero, para nós orarmos, perguntar para você. O pão nosso veio hoje para sustentar você, para as tentações do amanhã, as provações do amanhã. Ele não veio para o amanhã. O amanhã trará o seu pão. Mas, se você estiver muito preocupado, muito ansioso, muito envolvido, pode ser que você não o veja. Pode ser que você não tenha fome para comê-lo. Pode ser que você sofra de uma inapetência alimentar, que você se embargue, que você se envolva de tal maneira em sua amargura, em sua ansiedade, em seus problemas, que você olhe para aquilo que Deus te oferece e diz, não é isso que eu quero, entende? Não é este pão diário, não. O que eu quero é muito mais do que isso. E você recuse comer aquilo e se alimentar do que te levará àquilo que você deseja. O pão que Ele te dá é que te conduzirá àquilo que você deseja. Não recuse o seu pão de cada dia, que é o seu sustento, é o lenço que enxuga as suas lágrimas, é o seu recurso diário, é a sua força para terminar o dia. Mas se você tiver uma visão ampliada, no sentido de desconfiança, e ficar pensando o que vai ser é com Ele. Você olha para o hoje e você já denota o amanhã. Para que isso aí? Você olha o hoje, o sofrimento, a agrura, a decepção, a sua cova, e você diz, o que vai ser depois disso? Vai ser pior do que isso. Quem disse? Quem te convenceu disso? O diabo, meu irmão. Você não confia naquele que todos os dias tem trazido a você o seu pão de cada dia? Quem sabe você ainda não chegou na mesa de seus manjares, mas o pão nosso não tem te faltado. Todos os dias, os recursos para que você continue está à sua disposição. Todos os dias, o amado de sua alma tem estado junto com você.